Olá pessoal, eu sou o professor Anderson. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o leste europeu e a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, o leste europeu são aqueles países que sofreram no século passado uma grande influência do socialismo, uma grande influência da União Soviética. E a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, são os países que fazem parte hoje de um acordo, de um mercado comum feito entre esses países que eram socialistas e deixaram de ser socialistas e passaram a ser capitalistas. Vamos ver algumas dessas características. Então aqui vocês estão vendo um mapinha que mostra o leste europeu e a comunidade dos Estados Independentes em 2016. Então, olha, países do leste europeu são todos esses aqui, ó: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, a Sérvia, Romênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, a Ucrânia e a própria Rússia. Todos eles fazem parte do leste europeu. Eram países que no século passado adotaram o regime socialista. A classificação do continente europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Então, o leste europeu também pode ser entendido como Europa Oriental, né? Ou seja, a parte que está a leste a gente chama de oriental, né, que colocava, né, nessa época em que ela era dividida entre os dois regimes, ela colocava em oposição o regime capitalista contra o regime socialista. E quem liderava toda essa região na época? Quem liderava essa região na época era a União Soviética. Aqui vocês estão vendo uma bandeira da União Soviética. Aí, quando esses países eles se tornaram independentes, eles acabaram criando uma zona, né, de livre comércio, de cooperação entre os países, chamadas de Comunidade dos Estados Independentes. Vocês podem ver que nessa região se destaca a Rússia, né, como o maior país, e sempre foi a Rússia, né, o grande articulador das políticas regionais para estes países. Então, durante o longo da história, houve uma dominação russa na região, houve uma grande influência da Rússia nesses locais, nesse país. Ela se deu em várias etapas, desde o século XVIII, né? Então, nos governos lá de Catarina Grande, Pedro I, todos esses imperadores russos eles acabaram influenciando muito essa região da Europa, que na verdade acabou se transformando numa espécie de quintal da Rússia. E durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, né, sob liderança da Rússia, ela alargou suas fronteiras, né? Então, ela acabou criando uma zona que se considerava uma zona de segurança na região. Houve também um processo de russificação. O que é a russificação? É o povo russo tentar levar os costumes, tentar levar sua língua, alfabeto para os demais países da Europa. Então, eles promoviam a migração de pessoas para fazer com que, ao longo do tempo, essas pessoas fossem interagindo com os habitantes locais e fossem fazendo com que ficasse mais próxima da Rússia e perdendo um pouco de suas identidades nacionais. E isso acabou gerando, né, vários conflitos durante o século XX e vários conflitos que se estendem até hoje, né? Então, olha aqui, ó, existia uma centralidade, né, dos governos de Moscou, São Petersburgo, em relação a toda a região. A Rússia teve um grande papel na formação, né, cultural, na formação econômica desses países. Então, olha só, a partir de 1944, à medida que o exército soviético derrotava as forças alemãs na guerra, diversos países do leste europeu eram libertados. Então, lembra lá da Segunda Guerra Mundial? Os nazistas invadiram toda essa região, chegaram até mesmo na União Soviética. Aí, no contra-ataque, os soviéticos vieram libertando esses povos. E é lógico que essa libertação acabou fazendo com que a União Soviética tivesse influência nesses países. O resultado foi que a União Soviética passou a organizar, né, os governos desses países. Até mesmo na Alemanha, né? A Alemanha foi dividida em duas. Uma Alemanha que respondia à União Soviética e a outra Alemanha que respondia aos Estados Unidos da América. Então, esses países eles eram submissos, né, à União Soviética. E se não obedecesse, a União Soviética usava até mesmo a força.
Então todos esses países aqui eles ficaram conhecidos como países satélites ou governos satélites, né, que auxiliavam nos ideais do socialismo real que foi implantado na União Soviética. E aí estabeleceu-se, né, a cortina de ferro. Então a cortina de ferro também marcou, né, a vida, marcou a existência desses países. O que foi a cortina de ferro? Foi essa região aqui onde era proibido, né, até mesmo a circulação de pessoas de um lado para o outro. Por exemplo, em Berlim, né, a capital alemã, ela foi dividida em duas áreas, uma área capitalista e outra área socialista. E aí tinha esse muro aqui, que era o muro de Berlim, que dividia os dois lados. Por que eles construíram esse muro? Porque o pessoal do regime socialista queria passar para o capitalismo, onde se tinha mais liberdade, se tinha mais opções de produtos, se tinha uma renda melhor do que nos países que ficaram com o regime socialista. Dentro da capital alemã tinha essa divisão. E essa divisão era uma parte da cortina de ferro. Era uma região altamente militarizada, né, com controle de quem entra e quem sai. Vocês podem ver que a cortina de ferro começa lá no extremo norte, né, aqui na Península Escandinávia, e passa, né, por toda a região central da Europa, dividindo de um lado a Europa capitalista, de outro lado a Europa socialista. Podem ver que a Iugoslávia, esse país aqui, que existia até a década de 90, ele era um país socialista. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ele era um país socialista e apesar dele ser socialista, ele não pertencia à esfera de dominação da União Soviética. Então, a Iugoslávia ela acabou trilhando um caminho autônomo em relação ao socialismo soviético. Houveram protestos na Iugoslávia, houveram lideranças na Iugoslávia, como a do Tito, que acabou fazendo com que a Iugoslávia seguisse um outro caminho, um outro socialismo independente, né, da União Soviética. Ela não era um quintal da União Soviética. Então aí vocês verem que existiu uma grande influência da língua eslava, do russo, né, na região, uma grande influência da religião, uma grande influência do sistema político adotado, e tudo isso marca esses países até hoje, né? Até hoje eles têm certas características que é em função dessa dominação que ocorreu lá no tempo da cortina de ferro. Lembrando que o termo cortina de ferro, né, o termo cortina de ferro foi elaborado, né, foi primeiro usado pelo ministro da Inglaterra, Winston Churchill, né? Ele dizia que era uma área altamente militar onde não se poderia passar de um lado para o outro. A reação e os levantes populares. Então essa dominação soviética, essa tentativa de implantação dos regimes socialistas na região, ela não foi pacífica. Teve vários lugares onde as pessoas protestaram. A gente já viu que a Iugoslávia, né, eles seguiram um caminho diferente, um caminho autônomo, e existiram outros países, né, que tiveram esses levantes, como por exemplo na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 68, ocorreu o episódio que foi conhecido como Primavera de Praga. É um episódio onde as pessoas, os estudantes saíram para a rua protestar contra o regime socialista. Então, as pessoas não aceitavam bem essa dominação soviética na região. Mas aí, né, lógico que os soviéticos, né, através do Pacto de Varsóvia, que era uma aliança, né, entre os países que estavam mais próximos da União Soviética, uma aliança militar, mandavam a força, mandavam os tanques para a região para reprimir justamente as pessoas. Então, apesar das pessoas reagirem, apesar das pessoas lutarem, né, em alguns países contra essa dominação soviética, acabava que a força dos soviéticos prevalecia. Eles tinham muitas tropas, tinham um exército organizado, né, remanescente da Segunda Guerra Mundial, e isso fazia difícil de o povo se livrar, né, desse regime que se instaurou no leste europeu. E aí o regime socialista ele começou a acabar, né, justamente porque não deu certo, né? O socialismo real, a centralização de todas as atividades no governo fizeram com que houvesse muita burocracia, com que as transformações se transformassem de modo muito lento. E isso fez com que o regime, né, o modo de produção socialista perdesse em relação ao capitalismo, pois o capitalismo ele valoriza a mudança, valoriza as inovações, valoriza a iniciativa pessoal. E aí os soviéticos perceberam que não estava dando muito certo.
né, esse socialismo centralizador, esse socialismo que não era transparente, que não deixava as pessoas ter pleno acesso à informação. Pra vocês terem uma ideia, na União Soviética desapareciam pessoas, né, e dependendo do motivo do desaparecimento, o governo não precisava nem dar satisfação para a família, nem dar satisfação para ninguém. Então, as pessoas queriam transparência, por isso o Mikhail Gorbachev, quando ele foi escolhido para conduzir a União Soviética, ele colocou reformas. Colocou essa reforma aqui chamada de Glasnost. Glasnost quer dizer transparência, quer dizer que se o governo sumisse com alguém, ele tinha que dar satisfação, né? Que o governo ele tinha que ser mais claro, ele não podia fazer as coisas às escondidas. E também propôs, né, e fez a reforma chamada de Perestroika. A perestroika ela visava modernizar a economia, visava uma maior abertura, uma reestruturação econômica da União Soviética. E essas duas reformas acabaram fazendo com que a União Soviética, o governo da União Soviética, viesse a ruir. Né? Então, essas reformas, essa vontade do povo pela mudança, acabou derrubando os muros. Aqui vocês estão vendo a queda do Muro de Berlim, que ocorreu lá em 1989, na Alemanha, onde que o pessoal cansado dessa divisão, né, entre dois países, entre essa dicotomia entre socialismo e capitalismo, derrubaram os muros e resolveram todos aderir ao sistema democrático do capitalismo. E aí, a partir daí, a Alemanha se reunificou, né, a partir desse marco, né, começou o processo de reunificação da Alemanha e começou também a queda da União Soviética. Então, a União Soviética ela caiu, por quê? Não conseguia altos índices de produtividade, não conseguia inovações, não conseguia competir com o sistema capitalista. E aí as repúblicas, né, socialistas soviéticas resolveram cada um pedir a sua independência e seguir o caminho próprio. Então os países da extinta União Soviética não estavam preparados para o cenário econômico e tecnológico, né? Os carros da União Soviética, aqui vocês estão vendo um exemplo da marca Lada, eles eram carros já considerados de segunda linha, carros ultrapassados, se comparado com os carros que existiam nos países capitalistas. Então, essas empresas, quando a União Soviética se desfez e elas tiveram que concorrer com as empresas capitalistas, elas passaram por uma série de dificuldades. Foi importado muita tecnologia, né? Os países capitalistas já estavam vivendo a era da tecnologia da informação, enquanto que a União Soviética ainda não tinha ingressado nessa era da informação. E aí o resultado é que as inovações na União Soviética eram mais lentas, então a tecnologia lá estava mais atrasada. Então precisaram se modernizar. Aqui vocês estão vendo o exemplo do Lada já de 2020, né? Então a empresa se modernizou, ela fez associações com empresas americanas, com empresas europeias e hoje ela consegue produzir produtos de alta tecnologia, mas graças a essa abertura promovida lá nas ex-repúblicas soviéticas. E essa transição do socialismo para o capitalismo foi uma transição muito dramática para os países do leste europeu, porque gerou muitas perdas, gerou muita pobreza, muitos problemas sociais nesses países. Lembro que antes o Estado lhe dava emprego para todo mundo. Então teve, por exemplo, a Rússia, né, que vocês estão vendo indicadores da Rússia, que ela teve indicadores extremamente ruins, né, nessa transição. Lá em 1991, quando a União Soviética se desfez, a renda per capita era de $3.200 na Rússia. 6 anos depois, essa renda caiu para $2.700, quer dizer, baixou muito, foi um período muito difícil. Olha o desemprego, em 92 praticamente não tinha desemprego na União Soviética, por quê? As empresas eram estatais e tinham quase que todo mundo trabalhando para o Estado. E aí, quando essas empresas se tornaram privadas, as pessoas tiveram que fazer com que as empresas se modernizassem, que dessem mais lucro. E um dos jeitos de você fazer uma empresa dar mais lucro é você trabalhar com menos pessoa. O salário que essa pessoa gasta acaba sobrando para você. Então, olha o desemprego da União Soviética. Ele foi crescendo. Até 1996 estava em 12%. Mais ou menos os índices de desemprego que nós temos hoje no Brasil. E a inflação, né? Então olha lá, quando mudou do sistema socialista para o capitalista, a inflação chegou a 2.500%. É uma inflação altíssima. Isso foi muito ruim, né? Por exemplo, para a Rússia. O rublo desvalorizou muito.
E aí eles só foram conseguir uma reestruturação lá no final da década de 90, quando a Rússia começou a crescer novamente e começou a estabilizar a sua inflação. A expectativa de vida também. Em 1991, no tempo da União Soviética, eram 69 anos. Quando mudou para o capitalismo, acabou caindo para 65 anos. Por quê? A renda das pessoas diminuíram, o acesso à educação diminuiu, existiu a expectativa de vida diminuiu. Essa série de problemas acabou afetando todo o povo russo. E até mesmo o PIB russo, ele encolheu, ele chegou a ser de 338 bilhões de dólares, que correspondia à metade do PIB brasileiro. Então acabou caindo para metade do PIB brasileiro. Isso foi muito ruim para a Rússia e para todos os países que faziam parte da União Soviética. Hoje a Rússia ela se reestruturou, Hoje a Rússia ela é respeitada no mundo, principalmente por conta das ogivas nucleares que eles têm e por conta do poderio militar. Então a Rússia, de 1999 para cá, ela veio crescendo, sua economia ela veio melhorando, mas esse período de transição ele acabou gerando muita insatisfação, muitos problemas para os povos do leste europeu, que no geral seguiram mais ou menos o mesmo caminho da Rússia. Então, a partir da desintegração da União Soviética, criou-se a Comunidade dos Estados Independentes. Aqui vocês estão vendo a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes. Já quando ela foi criada, esses 3 países aqui não quiseram fazer parte dela, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Eles não quiseram, eles disseram, olha, nós fazíamos parte da União Soviética porque a Rússia invadiu o nosso país e aí a gente foi meio que obrigado. Então, agora nós não queremos mais esses laços, nós queremos uma aproximação mais com a Europa Ocidental. E aí outros países também desistiram de participar da Comunidade dos Estados Independentes. A Geórgia resolveu sair porque a Rússia estava apoiando movimentos separatistas dentro da Geórgia. E a Ucrânia também resolveu sair, porque existem russos morando dentro da Ucrânia que defendem a anexação de partes da Ucrânia com a Rússia. E aí a Ucrânia resolveu sair fora desse grupo de países que cooperam entre si. E quais foram os motivos de se montar a Comunidade dos Estados Independentes? Então, os motivos para se montar a Comunidade dos Estados Independentes foi para que eles continuassem cooperando. Lembram que eles tinham laços históricos lá de mais de 100 anos em que eles permaneceram sobre a esfera de dominação soviética? Então, esses países eles precisavam manter esses laços de cooperação. A ideia era manter esses laços de cooperação sob a liderança da Rússia. E aí eles criaram uma comunidade onde previa a cooperação econômica, a cooperação na distribuição de matéria-prima, para que a região não perdesse tanto seu prestígio no mundo e conseguisse o desenvolvimento. Então, olha aqui alguns indicadores dos países do leste europeu. Vocês podem ver que, apesar deles ter passado por esse período difícil de transição, a maioria dos países do leste europeu tem o IDH muito elevado ou elevado. Olha, por exemplo, a Eslovênia. A Eslovênia tem IDH de país de primeiro mundo, muito elevado. A Estônia também, Hungria, a Polônia, que é um país que está se desenvolvendo muito graças a investimentos alemães, também tem IDH muito elevado. Bielorrússia tem IDH parecido com o do Brasil, a própria Rússia e a Ucrânia são IDHs considerados elevados. Então esses países eles conseguiram se recuperar bastante já dessa transição do socialismo para o capitalismo. E hoje já são países melhores de se morar, são países relativamente bons de se morar com uma economia um pouco mais estabilizada. O caso da Iugoslávia. Então a Iugoslávia a gente viu que foi um país que saiu da esfera de dominação da União Soviética e ela trilhou um caminho sozinho. Ele foi um país que existiu até a década de 90. Essa aqui era a maior extensão da Iugoslávia. Ela passou por um regime socialista que mantinha várias etnias unidas. Aqui vocês estão vendo um mapa da antiga Iugoslávia. Vocês estão vendo que a territorialização, por exemplo, dos sérvios. Tem sérvio aqui na Sérvia, em Vojvodina, tem sérvio na Bósnia, tem sérvio em Kosovo. Então, vários lugares da antiga Iugoslávia tem sérvios. E esses sérvios, eles eram quem
mandavam, né, no tempo da Iugoslávia, quem tinha maior prestígio dentro do regime da Iugoslávia. Mas existiam outras etnias também, como por exemplo croatas, existiam muçulmanos, existiam eslovenos, existiam macedônicos, existiam húngaros, minorias alemãs, minorias italianas. Então é uma região com uma multiplicidade de representações culturais. E aí essas pessoas, né, elas têm cada um o seu nacionalismo. Então cada um briga por seu território. O resultado foi que dessas disputas, dessas brigas, houve o esfacelamento da antiga Iugoslávia e se formaram vários países, entre eles a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedônia, Sérvia. Né, são países que se formaram a partir do desmanche da antiga Iugoslávia. E foram independências, né, foram processos realizados através da guerra, porque os sérvios eles queriam manter mais ou menos essa região unida, enquanto que os outros povos queriam a sua independência. Então, em muitos casos, aconteceram guerras. Essas guerras que eram mostradas na televisão. Por exemplo, a guerra da Bósnia e Herzegovina era televisionada. A gente conseguia assistir lá os soldados se matando, lutando por sua independência. E aí esse foi um processo traumático. Por isso essa região hoje ela tem indicadores sociais um pouquinho inferiores, né? Um pouquinho inferiores em relação ao restante da Europa. Por quê? Foi uma região que passou por uma guerra civil, uma guerra de independência de vários povos, de várias regiões. Né? Então essa é uma das partes do leste europeu, né, que gerou mais problemas para a região europeia. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o leste europeu, comunidade dos estados independentes. Eu fico por aqui e até a próxima.